Olá a todos e a todas, sejam mais uma vez muito bem-vindos a este que é o nosso e vosso Camacel, o espaço em que nós tratamos de questões sobre matéria de resolução de conflitos, mediação, conciliação, arbitragem, dispute board, práticas colaborativas, como advocacia colaborativa e outras formas de resolução de conflitos que se podem colocar alternativamente ou não à via judicial. Como sempre, trazemos temas sugeridos pelos nossos internautas e também pautas elaboradas por nós, olhando para aquelas que são as matérias de caixa alta na nossa realidade jurídica e judiciária, mas também, obviamente, olhando para aquelas que fomentam e reclamam a intervenção dos métodos adequados de resolução de conflitos, como é o caso da arbitragem. Muito já se discutiu, muito já se falou sobre a arbitrabilidade objetiva e muito também já se discutiu e falou, e se tem escrito em Angola, e não só, sobre a arbitragem nos processos laborais. Angola está a viver agora uma etapa nova, desde o final do ano passado, com a publicação da Lei Geral do Trabalho. A nova lei, que é a Lei 12/23, entra em vigor com um período de vacatio legis de 3 meses, possivelmente deferido para março de 2024. Várias questões são colocadas pelos nossos internautas e hoje nós viemos responder uma delas. Mas antes dessa resposta, fica aqui o nosso apelo também, no sentido de olharem para o nosso canal, partilharem os nossos conteúdos, recomendarem os nossos conteúdos, criticarem os nossos conteúdos para que possamos melhorar, levando para vocês a informação de qualidade e dentro daquilo que são as vossas pretensões e expectativas, mas também para que possamos crescer no conceito do YouTube e assim olhar para o nosso vídeo, para o nosso canal como recomendável e poder assim também sugerir aqueles todos quanto procuram matéria de qualidade e conteúdos científicos rigorosos sobre as mais diversas áreas de resolução de conflitos, como é o caso da arbitragem e aqui no direito do trabalho, como nós dissemos inicialmente. Ora bem, então se colocam duas questões sobre a nova Lei Geral do Trabalho, o seu impacto a nível da arbitragem nos conflitos laborais e nós hoje vamos responder uma delas. Mas começo por apresentar exatamente essas duas questões. Uma primeira questão que nos foi colocada por internauta é no sentido de saber se, havendo a revogação da Lei Geral do Trabalho 7/15, como é que ficam os processos arbitrais, uma vez que nós temos a lei revogada e a arbitragem no direito do trabalho ver fundamentalmente regulada em sede da Lei Geral do Trabalho, da Lei 7/15. E digo bem, fundamentalmente, não exclusivamente, como também já se sabe e se pode encontrar aqui no nosso canal e em alguma bibliografia publicada sobre essa matéria, também de nossa autoria, em revistas internacionais e também nacionais, como é o caso da Raditra, a revista de Direito de Trabalho do Colóquio Zaia. No entanto, a questão que se coloca é exatamente esta: como ficam as arbitragens laborais, considerando que, fundamentalmente, ela vem regulada na Lei Geral do Trabalho, no que respeita à sua arbitrabilidade objetiva nos conflitos individuais, particularmente, e o procedimento arbitral nesta mesma lei regulada. Primeira questão que se coloca é esta. Segunda, que vai mais para dentro daquilo que são as disposições da Lei Geral do Trabalho, vai no sentido de saber, ou é no sentido de saber, se, uma vez tendo o legislador optado pela divisão das normas adjetivas e das normas substantivas, colocando-as, no caso as substantivas, na Lei Geral do Trabalho e as adjetivas no Código do Processo do Trabalho, ainda por aprovar, ainda por publicar e promulgar, salvo melhor informação a respeito desse tema. Então, como e que impacto nós temos ou teremos de futuro, passado o período de vacatio legis, com a entrada em vigor da Lei Geral do Trabalho, se até lá não tivermos o Código do Processo de Trabalho. Bem, essa é uma outra questão que nós vamos responder num outro programa, devido à questão da gestão de tempo. Mas, atendo-nos então à primeira questão, nós temos o seguinte comentário a fazer. É verdade, sim,
a Lei Geral do Trabalho concentra em si grande parte daquilo que é o quadro regulatório da arbitragem nos conflitos de trabalho. Mas, e como foi dito inicialmente, ela não congrega absolutamente este quadro legal, na medida em que diversas outros diplomas legais prevêem a possibilidade da aplicação da arbitragem, mormente nos conflitos coletivos de trabalho, em situações de greve e outras que se podem efetivamente usar essa ferramenta a nível também dos conflitos de trabalho desportivo, a nível do contrato de trabalho desportivo e outros que também elas são aplicáveis. Mas é verdade que ainda assim impacta de certo modo, na medida em que esses diplomas periféricos, permitam-me a expressão, remetem remetem para a aplicação das normas previstas na Lei 7/15, agora revogada, que vem revogada por força da Lei 12/23, que é a nova lei geral do trabalho. Salvo seja aqui o erro sobre o número da lei, mas pronto, faço aqui a interpretação corretiva se eventualmente esteja aqui a errar no número da lei, que é bastante nova. Mas, indo ao conteúdo, ao sumo deste esclarecimento que se pede, a questão de saber é como ficamos uma vez que há a revogação da lei. Bem, essa questão é acautelada do ponto de vista de logística, é acautelada do ponto de vista da gestão política também, porque não se pode efetivamente deixar um vazio regulatório e tampouco, em muitas das situações, fazer uma transição imediata, instantânea, da aplicação de um diploma legal para outro. É verdade, sim, também que legal e doutrinalmente se entende que, se tratando de normas adjetivas, poderá isso ocorrer em alguns casos devidamente ponderados, com a entrada imediatamente em vigor da lei. Mas, no rigor, existe aquele período que é conhecido como de vacatio legis, o tempo de maturação e de conhecimento da lei nas diversas circunscrições administrativas territoriais do país, do Estado, em que estas mesmas leis se procuram aplicar. E, no caso de Angola, não é diferente. Existe, de facto, um período de vacatio legis que vem previsto na lei, que é de 3 meses, que é o tempo exatamente suficiente, na ponderação feita pelo legislador, para que se possa dar conhecimento da lei e as pessoas possam efetivamente aplicá-la da melhor maneira possível, sem prejuízo da produção de regulamentos que visam exatamente a melhor aplicação desses mesmos diplomas. No entanto, neste período de vacatio legis, o efeito imediato da aplicação da lei não ocorre. Ou seja, nós não temos, neste momento em que foi aprovada a nova Lei Geral do Trabalho, a revogação imediata da aplicação da Lei 7/15. Ou seja, a Lei 7/15 ainda está em vigor e só deixará de estar em vigor tão logo termina o período de vacatio legis da nova Lei Geral do Trabalho. Enquanto isso, e fica aqui como primeira nota, continuam a ser aplicáveis os termos previstos na Lei 7/15 relativamente à arbitragem nos conflitos de trabalho. Ou seja, não há aqui um divórcio, não há aqui um vazio legislativo relativamente a esta matéria. Poderá haver, sim, poderá haver esse vazio ou pelo menos algum momento de incerteza relativamente a essa questão, na medida em que a Lei Geral do Trabalho a nova lei revoga a Lei 7/15. E nós não tivemos até agora a publicação do Código do Processo do Trabalho. Consequência, uma vez revogada a lei, passado o período de vacatio legis, todas aquelas disposições nela presentes deixarão de poder ser aplicadas. Pelo que essa questão que hoje é colocada e a resposta que é dada será contrária, na medida em que, muito provavelmente, pelo menos assim as coisas encaminham-se, não havendo para já a aprovação do Código do Processo do Trabalho,
e estas disposições tendo sido transportadas para o Código de Processo de Trabalho, nós teremos esse vazio a nível da regulação da matéria da arbitragem nos conflitos laborais, maiormente nos conflitos individuais do trabalho, na medida em que os conflitos coletivos têm uma disposição, vêm regulados de modo diferenciado na lei de negociação coletiva de trabalho e outras leis aplicáveis ao conflito laboral. Mas é verdade que nem todos os conflitos coletivos são regulados pela lei da negociação coletiva de trabalho. Aliás, a negociação coletiva de trabalho tem um escopo especializado, não necessariamente ela se insere nos conflitos coletivos de modo geral, porque na medida que os conflitos coletivos de trabalho são qualificados pelo número, do ponto de vista legal, pelo número de trabalhadores envolvidos nesse mesmo conflito. Ou seja, nós teremos um conflito coletivo quando o número de trabalhadores for superior, nos termos da lei atual, pelo menos, superior a 20 trabalhadores. Ou seja, se tivermos um número superior a 20 trabalhadores, já não estaremos em presença de um conflito individual, mas sim de um conflito coletivo de trabalho. E é importante, de facto, que se faça essa nota. E com efeito, termos em atenção que é de suma urgência que se faça imediatamente, a semelhança do que ocorreu com o Código Penal e o Código de Processo Penal, a publicação para que corra mais ou menos nos mesmos períodos, ou no mesmo período, a vacatio legis para a lei substantiva e a lei adjetiva, sob pena de perigarmos, de facto, a aplicação correta da Lei Geral do Trabalho, por não haver a lei instrumental a nível do procedimento laboral. O procedimento laboral arbitral e também de mediação e de conciliação. Bem, estas são as duas primeiras notas que nós podemos dar relativamente à questão de saber das implicações da aprovação da nova Lei Geral do Trabalho e a regulação dos conflitos arbitrais de mediação e de conciliação ao nível do ordenamento jurídico angolano, considerando esse desfazamento e, no nosso ponto de vista, muito bem feito pelo legislador, entre as normas substantivas e as normas adjetivas, mas que convoca a necessidade de ser complementada para que seja salvaguardado o efeito útil e positivo na sua aplicação da entrada em vigor quase que em simultâneo desses dois diplomas, e que não é o que nós estamos a assistir e que de facto poderá lá mais para frente se ver levantada essa questão. Porquê? Porque não se aplicam os termos do Código de Processo Civil na matéria arbitral. Na matéria de mediação, nós temos, é verdade, a Lei 12/16, que é a Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, mas que se aplica de forma genérica e poderá ser eventualmente uma solução discutível, né, de não havendo uma regulação especial sobre a mediação e a conciliação laboral, aplicar-se à regulação geral existente em sede da Lei 12/16, na medida em que ela própria prevê a sua aplicação a todas as mediações e conciliações realizadas em Angola. Então, muito provavelmente será essa uma solução. Mas dir-me-ão ou questionarão, será a solução mais acabada? Eu entendo que não, na medida em que o legislador, e muito bem, convocou para a mediação e a conciliação laborais um caráter especial e com isto a sua regulação por via de um instrumento próprio e de normas específicas aplicáveis a esta matéria laboral, pelo que a forma genérica talvez não seja a melhor e, do ponto de vista da eficácia, possa causar algum constrangimento, algum problema no que respeita ao alcance efetivo dos seus objetivos, na medida em que a máquina foi construída, o sistema foi construído olhando exatamente para uma regulação especial da resolução dos conflitos laborais, seja por mediação, conciliação ou arbitragem, e não é isso que nós temos ou que nós teremos
numa situação em que teremos como vigência a nova Lei Geral do Trabalho e a revogação da lei antiga, concomitantemente de todas as normas nela presentes. Então, essas são as nossas primeiras notas, esgotados o tempo que temos convocado para esta abordagem. Resta-nos, em jeito de continuação, num próximo momento daqui do nosso Camacel, apresentar-vos outras notas que se possam suscitar até por inerência desta primeira comunicação e avaliação que ela poderá ser feita por todos vocês. Muito obrigado. Fica aqui mais uma vez os nossos votos de que acompanhem o nosso canal, de que partilhem os nossos conteúdos e que convoquem outras pessoas para que possam fazer o mesmo e assim crescermos todos juntos. Muitíssimo obrigado e até a próxima ocasião aqui no nosso e vosso Camacel.